E no quadro Entrevista de hoje, estou aqui com ele, o Alexandre Kiref, o ex-prefeito de Londrina, que em 2013 assumiu um grande desafio, que foi organizar a casa aqui em Londrina. Experiência, formação dele é médico veterinário, experiência aí como empresário e entrou no ramo político aí com um desafio enorme, né, Kiref? É verdade. Conta pra gente, Kiref, como é que foi esse desafio, entrar, você que nunca tinha atuado no ramo político, entrar na prefeitura de Londrina, tentar organizar a casa usando a sua experiência de administrador? Bem, na verdade eu entrei por indignação, né? A gente esquece, mas estava a cidade vivia um momento muito conturbado, né? E aí, né, minha família foi pioneira aqui em Londrina, toda a minha vida, né, percorrida aqui em Londrina. Eu falei, quer saber de uma coisa? Em vez de só reclamar, eu vou participar. Mas é aquele cenário e as alternativas que se apresentavam na época, elas não apresentavam um rompimento com aquilo que a gente não queria mais. E por isso me candidatei e foi sensacional. Assim, sob o ponto de vista da possibilidade de trabalhar em favor da cidade, é muito, muito gratificante. Realmente eu tenho muito orgulho, né, de ter sido prefeito de Londrina e eu vou ser eternamente agradecido por ter tido essa possibilidade na minha vida. Foi muito legal. Recentemente, essa semana passada, saiu uma reportagem na Gazeta do Povo falando do Dória de Londrina, que essa gestão que você aplicou aqui é bem parecida com o que o Dória está fazendo em São Paulo, né? E o pessoal faz essa correlação, pelo fato dele também ser empresário, né, usar muito as mídias sociais, e eu também usei na ocasião, né? Na verdade, eu sempre interagi bastante pelas mídias sociais e mantive durante a gestão o meu Facebook aberto, né? E ali foi muito bacana, interagi demais com a população mesmo. Então o pessoal faz essa correlação mesmo aí, com alguma frequência. Essa transparência que o pessoal gosta, né? É muito, e ajuda muito, né, quem está na administração, porque as pessoas têm um espaço para se manifestar e você tem condições de interagir e perceber onde são suas falhas, onde você pode melhorar, como atender melhor. Então, é lógico, às vezes vem críticas muito contundentes e até ofensivas, isso acontece, porque o ambiente é realmente desregrado, né? Mas é muito legal, nossa, foi muito importante. Então, muitas vezes as pessoas imaginavam, quando eu postava, por exemplo, uma rua que a gente tinha recapeado, recapeou a rua Guaporé, eu colocava uma foto ali, muitas vezes as pessoas imaginavam que eu estivesse querendo promover uma ação de governo. Não era isso. Porque eu sabia que ao colocar aquilo lá, as pessoas iam mostrar as ruas que estavam com buraco, né? E o político tradicional não gosta disso, né? O político profissional, ele quer esconder as fragilidades da administração e superdimensionar as conquistas, né? E aí na internet não tem isso, não. Nessa internet é aberta, franca, não aquela paga, né, da fake news que o pessoal fala, né? Aí não. Compra aí, matéria. Não, aí o pessoal produz com assessoria e tal, e tenta bombar, né, as coisas através de ações de publicidade mesmo, disfarçado. Mas aí não. Mas essa aí branca mesmo, um perfil aberto, ela ajuda muito o gestor, apesar de também explicitar teus erros, isso é normal, né? A gente vê até o Dória mesmo que posta lá, ele chegando nos lugares, realmente chegando de verdade, filmando na real, que não tem montagem. O negócio é bem... Eu não acompanho tanto, eu não sei exatamente como é que ele faz, mas eu percebo, né, porque o pessoal acaba compartilhando e tal, que ele usa bastante, aí tem muita produção. Essa transparência aí foi bem importante para Londrina, né? É legal. Eu também gostei. Falar bem a verdade, eu achei ótimo. Foi muito bom pra gente. Ajuda até a você administrar, né? Porque enxerga, você vê a realidade. Então, além de você acompanhar o relatório que a prefeitura te passa, você consegue ver a população falando, né? Em tempo real. Em tempo real. Então, você tem velocidade de reação, né? Qual foi a sua maior dificuldade dessa adaptação de empresário para gestor político, vamos dizer assim? Gestor público, né? Gestor público. As dificuldades são as mesmas que a gente enfrenta na iniciativa privada. Você tem regras que são características, né? O setor privado tem algumas, o setor público tem outras, mas eu já era acostumado a seguir regra na vida privada. Então, eu não senti tanta dificuldade. Muitas pessoas falavam para mim que eu iria sentir muita dificuldade pelo aprisionamento das regras. Lógico, existe realmente um regramento muito rigoroso, muito intenso e que torna o processo mais burocrático. Mas eu já esperava encontrar isso, então não me surpreendeu.
E, de fato, né, o enfrentamento diário dessa burocracia é exigente, mas eu tive uma equipe muito boa, né? A nossa equipe é motivada, a nossa equipe focada, não era uma equipe focada em projetos de poder, em projetos políticos, enfim, todo mundo está tentando trabalhar por uma cidade melhor e isso me ajudou muito. Isso ajudou o nosso grupo ali a gestão de forma bastante importante. Eu vi uma matéria que em março havia uma previsão de fechar a prefeitura negativa. E vocês fizeram algumas ações, até usando dessa sua experiência de administração, para conseguir reverter esse cenário aí e entregar a prefeitura de Londrina positiva, né? Exato. E a gente até consultou o programa Imóveis e CIA, foi atrás de verificar, até no site da prefeitura, no balanço de transparência lá, que fechou a prefeitura com 5 milhões de caixa e parece que... São 64 milhões de resultado consolidado, da administração direta e indireta. Você para só a direta, aí é bem alto, né? Mas aí na indireta você soma também CMTU, você soma os resultados da Autarquia Municipal de Saúde, daí cai para 64 milhões o superávit orçamentário, que é o resultado consolidado, receitas e despesas, né? E o caixa, né, que ali é o disponível, que você desconta todos os restos a pagar, tudo que foi empenhado, todos os compromissos. No último ano de governo tem que sobrar um pouquinho de dinheiro, aí sobrou de 5 a 6 milhões, eu não lembro exatamente com precisão. Mas realmente fechamos com superávit sem aumentar imposto, né? Sem aumentar imposto. Sem aumentar imposto. Isso é importante. Esse que é o grande desafio, você fazer um gerenciamento com equilíbrio fiscal e sem passar a conta para a população, né? E isso foi realmente, exigiu muito, porque em 2015 e 2016 a gente teve uma recessão, né, devastadora, né, sob o ponto de vista da economia, né, das contas públicas. Ela judiou demais. A arrecadação foi muito prejudicada, a população tinha dificuldade em honrar seus compromissos, né, com os impostos e tributos, então foi bastante difícil. Mesmo assim, nós encontramos alternativas e fechamos, sim, um superávit aí, nos 4 anos. Nos 4 anos a gente conseguiu atingir essas metas aí, mas muito esforço, muito trabalho e soluções alternativas, né? Porque só passar conta para a população é muito fácil, né? E no meu ponto de vista, não é o caminho mais adequado. Eu acho que dá até para discutir, do seu ponto de vista político, aumento de carga tributária, se você tiver um projeto de entrega a mais, né? Que se some aquilo lá, né? Então, para aumentar imposto para pagar conta, não é um bom caminho. Agora, se você quiser, eventualmente, olha, vamos fazer um determinado projeto, para fazer isso, nós precisamos dessa nova participação da sociedade, de forma transparente e franca, dá para conversar, dá para discutir e validar. Mas só, não, eu tenho uma previsão de furo e vou aumentar imposto, não é o nosso ponto de vista. Tem gente que pensa diferente, a gente respeita, evidentemente. Mas essas projeções de déficit, elas são ferramentas gerenciais muito importantes. Você faz as projeções, monitora o desempenho e a partir desse monitoramento você vai tomando medidas para chegar no final do ano com equilíbrio fiscal. Eu vi que teve bastante números positivos lá. Por exemplo, estava previsto investir, acho que era 14 milhões na saúde e você conseguiu reverter para 27. Percentual, né? Na verdade, existe um limite constitucional que determina que os municípios devam investir 15% em saúde, de todo o orçamento. Nós atingimos 27, qualquer coisa, quase dobramos a obrigação constitucional. Na educação também, é 25% o investimento previsto, aí é um pouco maior que na saúde. Mas nós trabalhamos com 27,8, alguma coisa assim. Superamos, sim, porque é importante mesmo. Né? Todas essas informações, pessoal, para quem quiser olhar, está no site da Prefeitura, tem lá. É só você entrar no site, tem todas as contas lá, tudo para você conferir e verificar a veracidade de todas essas informações, tá? Porque a gente vê na internet muita postagem aí de pessoas mal intencionadas que colocam lá que a prefeitura entrou em prejuízo, foi entregue à prefeitura assim, assado. Então, assim, antes de vocês olharem essas reportagens, que muitas vezes são mentirosas, entre no site da prefeitura e vamos checar a fonte. O Imóveis e CIA foi checar essa informação. Posso acrescentar uma informação? Muitas vezes as pessoas confundem, né, as projeções com resultados passados, né? Isso é muito importante.
E também o fato de nós termos atingido o superávit não quer dizer que o cenário macroeconômico atual não inspire atenções e esforços, né, em 2017. É natural isso. E é assim que, como foi em 2016, como foi em 2015, 2014 e assim por diante. E esse trabalho de gestão tem que ser permanente, continuado, para que a gente continue nessa trajetória de superávites, de equilíbrio fiscal e né, atendimento à lei de responsabilidade fiscal. Até entrando nessa questão de caixa, de prefeitura, de trabalho realizado, enfim, a gente viu claramente que a sua gestão foi baseada em estratégia, baseada em administração, antes de colocar imposto, verificar se no custo já existente dá para se cortar alguma coisa para não se mexer, enfim. Como que foi esse assumir a prefeitura? Porque quando você assumiu, parece que a prefeitura está numa situação um pouquinho delicada, né? Quando nós assumimos, aquela crise política que antecedeu, né, o início do nosso mandato, gerou consequências administrativas severas mesmo, não tem conversa, né? Foram trocando os administradores e a prefeitura praticamente parou. Então, houve um Profis no final do ano anterior que salvou as contas de 2012, que nos ajudou bastante para iniciarmos. E apesar das projeções muito pessimistas, nós tínhamos uma condição macroeconômica nacional que nos ajudava. O Brasil em 2013 vinha num crescimento bastante satisfatório. Isso nos ajudou. Os esforços administrativos somados a uma condição externa favorável fez com que nós pudéssemos em 2014 ter um ano muito bom, muito bom. Aí em 2015, depois das eleições, na verdade, de 2014, houve uma reversão total do cenário e daí nós tivemos que tomar novas medidas, o nosso planejamento teve que ser adaptado à nova realidade para que nós pudéssemos dar continuidade. Mas, de fato, o início foi muito difícil. E pelo fato de ter havido aquelas trocas, né? O prefeito havia sido cassado, o vice depois acabou sendo preso também, né? Afastado. Daí veio o presidente da Câmara. As equipes todas, elas ficaram, né? Tiveram dificuldades, então processos licitatórios, aquisições, todas elas ficaram paradas. Isso tudo exigiu um esforço da equipe muito grande para voltar a trabalhar de forma rotineira e reinstitucionalizar o princípio do planejamento, né, de médio e longo prazo. Então, isso nós conseguimos ao longo dos 4 anos fazer. Legal. E a economia hoje, Kiref, como que você enxerga o mercado hoje? Bom, depois de toda a dificuldade de 2015 e 2016, nós já estamos num ponto de inflexão. A inflação foi controlada. Né? No gráfico nós já não estamos mais caindo. Tá começando eu não tenho acompanhado com tanta precisão, mas a percepção é clara. Né? Primeiro que a inflação tinha que ser controlada. A inflação é um veneno, né, para a saúde, né, de uma nação. Né? E ela foi controlada depois de superar os 11% em 2015, né, de cair um pouquinho em 2016, ela está totalmente controlada. Realmente ela está asfixiada pela política de juros que precisa ser revertida, né? Isso é fundamental. Então, e a expectativa de queda importante da taxa de juros, isso vai estimular novos investimentos e a economia vai crescer de novo. Eu acredito nisso. E nós vamos gerar empregos, porque isso é fundamental. Precisa derrubar a taxa de juros, retomar os investimentos, geração de empregos e aí o círculo virtuoso, né, da geração de riquezas, de geração de consumo, de geração de tributos e de novos investimentos vai fazer com que a gente caminhe novamente para um processo de prosperidade na sociedade, que é isso que a gente tem que buscar. Né? Prosperidade bem distribuída, que as pessoas tenham, né, realmente oportunidades na vida e isso não acontece se a gente não tiver uma economia bem organizada. E a nossa expectativa é que agora isso ocorra. Vamos torcer para que hajam mais acertos do que erros aí na política macroeconômica. O mercado imobiliário, eu peguei ontem, até eu estava com o gerente de uma grande construtora, que eles têm em todo o Brasil obras, sabe? Aí ele falando que nos últimos 2 meses, Londrina se destacou com mais de 100% de resultado em relação às outras cidades. E capitais até. E Londrina tem uma característica muito particular, que é o fato de ser o polo de uma região metropolitana importante, que
ter uma área de influência que se estende até o sul de São Paulo, notadamente, e ser uma das capitais do agronegócio. Então, o impacto positivo de uma safra que veio muito boa agora, essa safra de verão, em toda essa imensa região, acaba convergindo para investimentos aqui em Londrina, inclusive no setor imobiliário. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a reação em Londrina, ela se dá de forma bastante consistente, de forma indireta à situação macroeconômica, mas também em relação à condição do agronegócio em geral, que foi bem, né? Foi bem. A baita safra, né? Movimenta os grandes e pequenos empresários aí. Todo mundo, ela se distribui, né? Não é só o agricultor. Né? O impacto na economia do agricultor, por exemplo, uma safra maior, tem que comprar mais caminhão para transportar, não tem conversa. Então eu tenho certeza que as concessionárias de caminhão já começaram a ter procura, não tem conversa. E já para transportar mais, tem que abastecer mais diesel, né? Tem que ter É todo um ciclo que todo movimenta. um ciclo, usa mais pneu, e aí vai, mais alimentação, mais emprego, a pessoa consome mais de forma reativa tudo isso, porque gira a economia. E é isso que a gente precisa, não só aqui em Londrina, mas em relação ao Brasil como um todo. Londrina normalmente tem frase antiga, né, de prefeito antigo, falava que Londrina, a última cidade que entra na crise, é a primeira que sai. Também acredito nisso. E agora a pergunta, Kiref, que todo mundo quer saber. Como é que está a carreira política do Alexandre Kiref? Pois é, essa pergunta realmente muita gente tem feito essa pergunta. Londrina inteira ficou triste com a sua saída, achou que você ia continuar, até porque... Mas eu prometi lá em 2012, né? Eu falei que ia ser uma vez só. Sou contra a reeleição mesmo, né? Então, e eu mantive a minha posição. Ninguém acreditava, né? Todo mundo achou que você ia sair. E você quer que eu te fale a verdade? Teve um momento que até eu comecei a avaliar, será que eu estou errado, né? Mas aí eu tirei 2 semanas de férias, fiz uma reflexão. Não, realmente a reeleição não me parece um bom caminho mesmo. E aí eu mantive a posição, não fui a reeleição. E agora estou avaliando, realmente, se eu continuo na vida pública, Ainda não tem nada definido. Você está avaliando as propostas. Eu inegavelmente, poder exercer o mandato público é algo maravilhoso. Eu vou falar a verdade. Você poder fazer o bem em grande quantidade, que é a essência, né, né, quando você tem um cargo público, você pode fazer isso. Isso é maravilhoso, é sensacional, é muito legal. Isso aí eu não imaginava e realmente me pegou com muita força. Então eu me imagino, eventualmente, ocupando um novo cargo público. Mas ainda não decidi se isso vai realmente acontecer, em que espaço político, né? Que cargo eu poderia disputar, que nova eleição poderia disputar ainda. Mas eu estou conversando com muita gente, ouvindo com bastante atenção, né? Conselhos, é hora de ouvir, né? É hora de ouvir. E eu estou ouvindo bastante gente aí, quem sabe eu possa aí, né, participar novamente aí de um novo processo eleitoral, e quem sabe ocupar um novo cargo público. A gente torce que sim, viu? Obrigado. Porque pela experiência que nós londrinenses tivemos aí com você na prefeitura, foi bem positiva. Eu agradeço. Tenho certeza que Londrina inteiro vai te apoiar, seja o rumo que você decidir na política aí. Poxa, eu agradeço. É isso aí. Queria agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que o programa está aberto para quando você precisar, quando quiser voltar. Agradecer por ter nos concedido um pouquinho do seu tempo aí, ter esse bate-papo aqui no programa Alves e Cia. Tá? Eu que agradeço, realmente foi um prazer e eu estou sempre à disposição. Me chama e a gente vem aqui bater um papo sobre todos os assuntos.